Amém. Vamos abrir a Bíblia agora. Creio que Deus tem uma palavra para todos nós. Vamos abrir em Lucas, nesse texto bastante conhecido. Lucas 19. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Creio que Deus tem dado a nós uma orientação e queremos estar passando para vocês neste ano, que é o ano da salvação. Lucas 19, versículo 1, diz assim: E tendo Jesus entrado na cidade aqui de Jericó, ia passando por ela. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Este era um chefe dos publicanos, ou cobrador de impostos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura, ele era baixinho. E correndo adiante, subiu numa figueira brava para ver Jesus, porque Jesus passaria por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando ele para cima, viu aqui é Zaqueu, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar ou dormir em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, ou com muita alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua palavra. Contamos em tudo com a tua direção e revelação aos corações das pessoas que aqui vieram nesta manhã. Muito obrigado, Pai, porque tu és fiel e certamente o Senhor fala. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Bem, o tema que eu quero dar é uma pergunta. Jesus está aí? Jesus está aí? Essas perguntas, fulano de tal está aí? Bate na sua casa: o que você quer? Fulano de tal está aí? Então, é uma pergunta mais ou menos assim: Jesus está aí? E essa passagem que mostra, na realidade, a salvação desse homem chamado Zaqueu, esse cobrador de impostos, esse homem que trabalhava contra o seu próprio povo, porque ele tinha uma autorização dos romanos, que eram os que tinham dominado Israel, e ele tinha uma autorização das autoridades romanas e apoio policial dos soldados romanos para poder exigir às pessoas que pagassem impostos. Então eles ficavam ali com a banquinha deles e cobravam, e se o governo era assim, olha, você cobra 100, mas você faz o que você quiser lá. Então o cara chegava e falava: eu quero 200, e anotava, que ele cobrou uma pessoa, então ele pagava 100 e embolsava 100. Por isso que Zaqueu era um homem rico às custas de extorquir as pessoas. Então não era uma pessoa muito bem vista. Mas aqui fala justamente da salvação de Zaqueu. E essa história bíblica de Zaqueu, que nós acabamos de ler, ela ficou muito conhecida, até por quem nunca a leu, e nunca leu a Bíblia, mas a história ficou muito conhecida por causa da música do Regis Danese, que a gente escuta até os caminhões de ovo, o carro de ovo, o ovo, e vem aquela música: entra na minha casa,
entra na minha vida. E aí o ovo quer lá entrar dentro da sua casa, então põe a música, né? Então, ficou muito conhecida por isso, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Agora, essa música é muito interessante, porque ela fala de uma realidade muito grande na palavra de Deus e para todos nós. Ela fala o que acontece quando Jesus entra na nossa casa e quando Ele entra principalmente no nosso interior, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, e assim por diante. Então vai falando a realidade de um cristão, a vida, vai se cantando a vida que um cristão deve de ter, e na realidade a gente deveria de prestar mais atenção, né? Porque ficou tão repetitivo nos nossos ouvidos que a gente não gosta nem de ouvir, né? Eu nem compro ovo porque toca música, então mais ou menos assim, sabe? Porém, Jesus entrar na casa não é algo que acontece automaticamente. Jesus entrar na nossa casa e na nossa vida não é algo assim, Jesus morreu por todos, como até algumas religiões pregam. Jesus já fez a obra, já está consumado, a gente não precisa fazer nada. Ele é Pai de todos, Deus é Pai de todos, Deus está com todo mundo, Deus está com todos. Então as pessoas dizem assim, mas não é bem assim, porque as coisas não são assim, automáticas, né? O Senhor Jesus diz que realmente ali no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12, diz que Ele veio para todos os seus filhos, veio para toda a sua criação, principalmente para o seu povo, que era um judeu aqui, né, originalmente. E aí a palavra de Deus vai dizer ali em João 1,12, Ele veio para todos os seus, Ele veio para os seus, porém os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, a pessoa que é uma criatura de Deus, ela torna-se, ela recebe um poder para tornar-se filho quando ela realmente crê em Jesus. Então, não é algo automático, sabe? Não é, Jesus morreu, todo mundo é filho de Deus. Mentira, isso é antibíblico, isso é invenção. E mais alguma pessoa vai dizer, mas eu estou legal, porque eu já cantei essa música, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Eu já cantei ela, sabe? Não é bem assim que as coisas acontecem, não é uma coisa tão natural assim, né? Nós precisamos de um pouquinho mais. Eu creio que essa entrada do Senhor Jesus na nossa casa, na nossa vida, como a gente verifica na palavra de Deus, é algo processual, ou seja, é um processo que nós passamos, aonde a fé, ela é gerada em nós. A fé, ela não vem do nada. A fé, ela é gerada. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E nós podemos ver mais ou menos aqui um processo, né, de isso acontecer, de Jesus realmente entrar numa casa, entrar numa vida. Nesse texto eu separei 4 coisas aqui, pode ser que tenha outras, mas eu quero falar mais especificamente desse texto. Então, a primeira coisa que eu anotei aqui, começa, amados, por ouvir de Jesus. Veja, Zaqueu só queria ver Jesus, porque ele tinha ouvido falar de quem era Jesus. Alguém já tinha contado, ou várias pessoas já tinham falado para ele o que Jesus fazia, como Jesus manifestava o poder de Deus. Então, nós precisamos primeiro ouvir falar, e quando nós ouvimos falar, não é só ouvir falar, oh, que legal, não, mas nós temos que buscar, nós temos que ter uma atitude para vê-lo, porque, amados, muita gente ouve, mas as pessoas não procuram, elas acham que Deus tem uma grande responsabilidade de salvar, uma obrigação de salvar. As
pessoas são atrevidas, né? Deus é culpado disso tudo que está acontecendo, né? Então Deus tem uma obrigação, não é? As pessoas não querem compromisso, elas querem só que Deus tenha compromisso com elas. Então, veja, o primeiro passo é nós que ouvimos falar de Jesus, nós buscamos vê-lo, ou nós buscamos conhecê-lo. Vocês vêm à igreja para conhecer Jesus, para ver a Jesus, e nós procuramos pela palavra mostrar ao Senhor Jesus, porque Jesus é o verbo, Ele é a própria palavra. Então nós buscamos fazer com que você veja. Então temos que buscar vê-lo, é o primeiro passo. O segundo passo, depois que nós o vemos, é nós ouvirmos o chamado de Jesus. Porque você que entrou aqui, deixa eu te falar uma coisa, Jesus já te viu. Jesus já percebeu que você está aqui. Então, Ele já está olhando para você, e já está falando com você. Então, o segundo passo é ouvir Jesus falando conosco, é Jesus chamando a nós, é algo pessoal. O chamado de Jesus, nós podemos estar numa multidão, e toda a multidão ouvir a mesma coisa, mas é algo pessoal. E nós precisamos, assim, entender, e Jesus está aqui e fala com todos, como Ele falou ali. Ele olhou Zaqueu, Ele viu Zaqueu, Ele olhou para cima, porque Zaqueu estava ali para vê-lo, e como Zaqueu estava ali para vê-lo, Ele viu a Zaqueu e todos que estão no lugar. Sabe, muitos vêm aqui para ver os defeitos do pastor, né, os erros de português, né, para ver os erros dos músicos, para ver se a música foi boa, para ver se o som está bom, se está ruim, se está alto ou se não está. Vem aqui para ver a roupa do outro, vem aqui para criticar alguma coisa, para mudar alguma coisa no que ele não gosta. Não, amado, aqui a gente vem para ver e ouvir ao Senhor Jesus, e é muito importante, nós temos pessoas propositais, quando saímos de casa, eu quero ir hoje para exaltar a Deus, e para ver a Jesus. Eu quando venho para a oração aqui, todos os dias, pela manhã, eu venho para poder ver a Jesus, muito mais do que entregar uma lista, né, de pedidos na mão de Jesus. Eu venho para vê-lo, eu venho para desfrutar da presença dEle, porque só isso já é maravilhoso. Então, veja que ouvir o chamado, e na realidade, nós olhamos para Zaqueu, né? Quando Jesus viu ele, e foi o chamado de Jesus para Zaqueu, ele disse assim, Zaqueu, desça depressa, que hoje eu quero estar na sua casa, que hoje eu quero entrar na sua casa, desça depressa. Eu acho tão bonito isso, né? Então, esse foi o chamado, e então, veja, Jesus, Ele tem pressa, amado, Ele tem pressa de entrar em nossa casa, Ele tem pressa, porque, amados, os finais dos tempos, são esses que nós estamos vivendo. Está aí, amado, Jesus, a volta dEle está próxima, e quando Ele voltar, a vinda dEle em si não vai salvar ninguém, Ele vai buscar, Ele não vai vir mais salvar, Ele já veio, e Ele está aqui pelo Espírito Santo. Ele disse que Ele veio para salvar. Agora, a nossa atitude, a nossa posição, vai determinar se nós estamos prontos para com Ele estar eternamente. E Jesus tem tempo, sabe, Ele tem pressa, por isso que Ele diz, Zaqueu, desça depressa. Então, o tempo de Jesus está a cada dia mais próximo. Você vê como está passando rápido o tempo? Sabe, daqui nós estamos no começo do ano, né, dia 7, né, daqui a um pouco a gente vê, já está preparando aí para a passagem do ano de novo, né, então o tempo está muito corrido, o ativismo faz nós termos esse sentimento, as coisas acontecem muito rápido, então muitas coisas acontecendo, então Jesus tem pressa, que nós sejamos pessoas que estejamos com Ele, e Ele esteja conosco em nossa casa e em nossa vida. A terceira coisa, ao ouvir a palavra, é
crer na palavra de Jesus e tomarmos a decisão de obedecer a direção dada por ela, pela palavra, pelo próprio Senhor Jesus, que é a palavra. E é interessante, né, que como Jesus disse, né, desça depressa, e o texto vai dizer o quê? E apressando-se, Zaqueu, né, não é isso? Não sei se está no verso, põe para mim, Ana Júlia, e apressando-se, acho que é o 4, é o 4? E apressando-se aqui, Zaqueu desceu e recebeu com alegria. Olha que interessante, né? O que é a obediência? Ele falou, olha, apresse-se! E ele não ficou. Sabe como muita gente, às vezes você vai falar, eu falo de Jesus, a pessoa fala, não, eu conheço a palavra. Eu falei, por que você não posiciona? Ah, porque não chegou meu tempo ainda. Não chegou meu tempo. Como se o tempo fosse ele, fôssemos nós que decidíssemos. Quando Jesus diz, apresse-se, tenha pressa, desça com pressa, venha logo, pare de perder tempo. E Zaqueu entendeu, amados, é muito lindo isso. Zaqueu era o top dos pecadores, mas ele teve uma sensibilidade, ele teve uma fé, e apressando-se desceu e com alegria recebeu a Jesus. Sabe, amados, pare de perder tempo. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus 3:8, sabe, o Espírito Santo, como diz o Espírito Santo, se você ouvir hoje a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, como pregou o Giovanni, não seja insensível, entenda que Deus, Ele quer você, Ele quer a mim hoje. Vamos parar de levar uma vida de faz de conta, como se nós fôssemos donos do tempo. E a quarta coisa, amados, é que nós não podemos nos deter, nos preocupar a ponto de nos deter com a crítica das pessoas que não creem em Jesus. Na realidade, aquelas pessoas que era o povo de Zaqueu, era o próprio povo, o próprio Jesus diz, esse também é filho de Abraão. Por quê? Porque as pessoas que estavam ali criticando eram os descendentes de Abraão, que eram chamados, ou que são chamados até hoje, o povo de Deus. Os descendentes, porque Deus começou uma nação chamando esse homem chamado Abraão, e dele estabeleceu a nação de Israel. E ali então era um povo, todo o povo descendente de Abraão, todo o povo de Deus. Então por isso que Jesus diz, esse também é filho de Abraão, esse também é alguém igual a você, é uma pessoa que tem o mesmo direito que você. Esse é uma pessoa, é o seu povo que está aqui. Ele está em erro, está em pecado, está, mas ele tem a mesma oportunidade que você. Então, amados, aqui, esses homens, eles vão criticar a Jesus, mas essa crítica a Jesus nada mais é do que uma crítica a Zaqueu. Eles estão falando, nossa, Jesus está recebendo esse cara na casa dele, esse cara é um safado, é um pecador safado, é um cara que lesou o povo dele, é um traidor nosso, esse é muito sem vergonha. E tem gente que ouve isso, amado, e fala, eu não mereço. Se a gente for dar ouvido às críticas, pessoas que não creem na palavra do Senhor Jesus, muitos até que dizem que creem na palavra de Deus, mas não creem que Jesus está chamando para uma vida diferenciada. Amados, não se detenha, não fique parado por causa das críticas que levantam. Então, na realidade, aqui Zaqueu era, vamos dizer, o pior dos pecadores, como disse Paulo, né? O pior dos pecadores. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo, né? E é assim que pensavam de Zaqueu, né? E Paulo diz, eu, o pior dos pecadores, né? Fui escolhido, né, para anunciar o Evangelho. Então, amados, nós temos que crer e nos posicionarmos.
Sabe, agora uma coisa interessante, depois de falar esses 4 passos, né, para uma pessoa receber Jesus em sua casa, é que a gente olha na palavra de Deus e a gente chega à conclusão que Jesus, ele pode estar numa casa, dentro de uma casa, e não estar na vida, dentro da vida da pessoa que está ali. É interessante isso, né? Porque você vai ver, por exemplo, em João, no capítulo 7, no Evangelho de João, no capítulo de número 7, a partir do versículo 1, você vai ver que estava acontecendo uma festa em Jerusalém, e aqui eles estavam na Galileia, a família de Jesus, né, Nazaré, ficar na região da Galileia, e os irmãos de Jesus, quando vê a mãe indo, as pessoas indo, falam para Jesus, sabe, por que você não vai? Né? Põe esse texto aí, né? Porque nem eles acreditavam, Jesus morava com eles, Jesus já estava fazendo a obra, eles sabiam da obra que Jesus fazia, do que falavam acerca do irmão deles, e os irmãos de Jesus, depois disso, Jesus andava pela Galileia, queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. É esse mesmo. Estava próxima à festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, o 3. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não tem ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculta. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Agora veja o 5. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Jesus fazia obra, Jesus fazia milagres, eles escutavam Jesus falar quem ele era, mas moravam na mesma casa. Ou seja, Jesus estava dentro da casa, mas eles não acreditavam nele. Sabe? E a gente vê também em Lucas, no capítulo 7, no verso 38, quando um homem chamado Simão, ele recebe o Senhor Jesus ali na casa, né? E de repente chega, põe aí para mim, deixa eu ver se está no 38, e ele estava dentro da casa, foi convidado, estava jantando, esse homem chamou Jesus para ir jantar, esse religioso, e estando Jesus sentado à mesa, por detrás, aos seus pés, chorando, veio, né? Eu acho que é o 37 que fala, né? E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que Jesus estava na mesa, em casa de um fariseu, um religioso, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhes com o unguento. Quando isso viu o fariseu, aí é o Simão, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fosse profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então veja, ele estava dentro da casa do cara, o cara era um religioso, mas Jesus não estava. Por quê? Porque ele não praticava nada do que Jesus falava. Ele fazia acepção de pessoas. Essa é uma pecadora, como é que Jesus deixa ela tocar? Então, muitas vezes, amado, Jesus está dentro de casa, porque ali houve muita intercessão, a sua mãe, a sua tia, o seu colega de trabalho, aquele parente orou, Deus vai lá, fale com ele, vai na casa dele, às vezes Jesus está ali, ele atende o clamor, e vai lá, e está lá, e a pessoa incessantemente ora, mas ele não está dentro da pessoa. Muitas vezes tem alguém dentro daquela casa, um cristão dentro da casa, alguém que realmente tem Jesus, então por causa desse cristão, Jesus está naquela casa, mas a pessoa não tem Jesus, ela não quer ter. Alguns até falam que tem, mas está muito longe. Então, sabe, amado, como esses
que eu citei, assim são hoje aqueles que não têm Jesus em sua vida. Muitas vezes Jesus está em casa, mas a pessoa não tem atitude, a pessoa não acredita nos outros, a pessoa só fica condenando, a pessoa tem muito mais uma religião dentro dela do que Jesus propriamente dito. Agora, como saber se Jesus está em mim? Como eu sei se Jesus está em mim? Amado, a resposta é simples: com uma fé que gera consciência dos nossos erros e nos leve a termos atitudes de arrependimento. Interessante, né? No versículo 8 a gente vai ver Zaqueu, inspirado pela presença de Jesus ali na casa. Ele mostra que Jesus não estava só na casa, só no prédio. Ele mostra que Jesus estava dentro dele. Ele foi inspirado não por uma exortação muito grande, mas pela presença de Jesus. De repente, aquele homem incrédulo, aquele homem corrupto, aquele homem aproveitador, explorador, aquele homem que não se importava com ninguém, sabe? Só inspirado pela presença de Jesus, que agora já estava dentro dele, ele diz para Jesus, ele se levanta da mesa, assim, quando estavam sentados lá na casa dele, e ele diz: eis, Senhor, que eu dou a metade dos meus bens. Olha, era um homem rico, a metade dos meus bens eu dou aos pobres. Amados, de repente você vê um homem egoísta, transformado em alguém altruísta, um homem que só se preocupava com ele, com o bem-estar dele e com o ter para ele desfrutar da vida, não estava nem aí com os outros. De repente, pela presença de Jesus, a gente vê esse homem agora preocupado em repartir, em abençoar. O homem que só fazia mal, agora decide fazer o bem para quem está do lado dele. Ele começa a ter compaixão. Um homem cruel, um homem maldoso, que tirava até de quem não tinha, e lançava na cadeia aqueles que não pagavam. E de repente esse homem toma uma decisão inspirada pela presença do Senhor Jesus, e se preocupa com a situação das pessoas que ele está vendo sem condição. Amado, esse é o maior milagre de Jesus. Quando ele entra dentro de uma pessoa, ela deixa de ser egoísta, ela deixa de ser em si mesmada, de pensar-se em si mesmo. Sabe, às vezes dentro da igreja, a pessoa está preocupada com o bem-estar dela. Um dia uma irmã chegou para mim, há tempo na igreja: pastor, o senhor não ora pela minha filha? Pastor, ela dá tanto trabalho, pastor. Ela me responde, ela sai sem falar nada, ela passa a noite fora. Quando eu vou falar com ela é estúpida comigo. Pastor, ela precisa de Jesus, ela precisa ser salva. Sabe? Bonito o que a mulher está falando. Mas de repente eu falei: mas você tem um filho, que é mais velho que ela, inclusive, e que está no mundo. Ah, pastor, mas ele não precisa, ele é tão bom. Ele é tão bom, ele me trata bem, ele me respeita. Ou seja, ela não está preocupada que a pessoa está indo para o inferno, ela está preocupada que a pessoa seja boa para ela. A nossa motivação, amado, o nosso foco, muitas vezes em Jesus, está errado. Não está pensando no bem-estar dela. Oh, pastor, minha filha precisa ter paz. Pastor, eu amo tanto ela, eu dou minha vida por ela, como eu quero vê-la convertida. Oh, pastor, assim como meu filho, que é bom, mas ele precisa da presença de Deus, porque senão ele vai para o inferno. Eu não quero vê-lo dessa maneira. Sabe, amado, até onde eu sei, até hoje o filho está no mundo e a filha, eu não sei.
Pode ser que esteja mais na presença de Deus do que o filho. Não sei. Mas sabe, amado, então nós precisamos sondar a nossa motivação, porque muitas vezes nós estamos buscando nosso bem-estar, nós não estamos preocupados exatamente em ver a pessoa salva, transformada para a glória de Deus. Nós estamos pensando em ver a pessoa salva, convertida, para que nós estejamos confortáveis. Não é isso, amado, sabe? Então, aqui a gente vê que Zaqueu, ele deixou de ser uma pessoa egoísta e se preocupou. Meu Deus, essa pessoa está sofrendo. Olha para essa pessoa que te entristece, que é rebelde. Olha que essa pessoa está sofrendo, essa pessoa está atormentada, essa pessoa não tem aquilo que você tem, ela não tem a paz, ela não tem a presença do Deus vivo, ela não tem a vida de Deus, ela ainda está com a esperança que esse mundo vai fazê-la feliz, que se ela ganhar dinheiro, que se ela ficar rica, ela vai ser feliz. Amados, se preocupe com ela e comece a ter misericórdia, ao invés de ter raiva dos desaforos e das provocações e da rebeldia dessa pessoa. Começa a ter misericórdia. Olhe para o seu pai, você que é jovem, olhe para o pai que é alcoólatra, que é estúpido, e comece a ter compaixão por ver um homem destruído e nunca pôde ser transformado. Deseje vê-lo transformado, tenha alegria de vê-lo salvo. Amados, este é o ano da salvação, e nós não vamos fazer a vontade de Deus e ver pessoas salvas pelo nosso egoísmo ou para o nosso comodismo e conforto. Não, mas é para a glória de Deus, e por sabermos que Jesus, Ele deu a sua vida, Ele sofreu, Ele padeceu, Ele morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Amado, Ele diz de um homem safado, de um homem sem vergonha, este é também filho de Abraão. Ele tem o mesmo direito da salvação, ele tem o mesmo direito de desfrutar da presença do Pai Celeste. Ele tem, e é isso que ele precisava. E Jesus entra na vida dele, entra na casa, entra na vida, e então aquele homem é transformado. E aquele que não prestava para ninguém, por causa de atitudes completamente erradas da sua vida, de repente torna-se um homem bom, torna-se alguém que está disposto a abrir mão de tudo que tem para poder abençoar aqueles que estão sofrendo, padecendo necessidade. Amado, esta é a obra, não é uma obra de assistencialismo, ainda mais num homem mau, num homem cruel como era Zaqueu, um cobrador de impostos. Aliás, ele não era só cobrador, ele era chefe dos cobradores de impostos de toda Jericó e talvez até região ali. Então, amados, e o cobrador de impostos era um cara terrível, era um traidor do seu povo. Então, amados, de Jesus se importou, e agora a gente vê esse homem transformado. Então, amado, não ficou só aí, e ele diz: e se eu lesei alguém, e se eu feri alguém, e se eu prejudiquei, e se eu tirei algo de alguém que eu não deveria, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Amados, o coração daqueles que têm Jesus tem que ter o desejo de restituir o mal que você fez para os outros. Quantos homens que não roubam a alegria da sua esposa? Quantas mulheres que não roubam a paz do seu esposo? Quantos filhos que não roubam a alegria, a satisfação, a paz dos seus pais com a rebeldia? Quantos pais que não roubam dos filhos a alegria, a tranquilidade, a confiança? Amados, é tempo que nós vamos fazer alguma coisa, não exigir dos outros, não colocar a culpa dos outros. A palavra de Deus, o Senhor, Ele diz em sua palavra, para que nós possamos fazer todas as coisas sem murmurações e nem com contendas, sabe? Para que nós possamos brilhar como astros no meio de uma geração corrupta, uma geração pervertida. É o povo de Deus que vai brilhar
a glória, a luz do Espírito Santo. Estamos aqui para fazer diferença. Agora nós precisamos começar a restituir. Amados, quantas mulheres perderam até o prazer de viver, quantos homens que perderam o prazer de entrar dentro da sua casa por ouvir tanta murmuração e reclamação. Sabe, o problema é que muitas pessoas dizem: pastor, é que eu casei errado. Você casou errado, sim, mas Deus quer te consertar, porque quem estava errado é você, não é a pessoa. Não foi com a pessoa errada, você casou com a pessoa certa, pode ter certeza. E se você não acredita nisso, então você não acredita em Deus. Porque Deus olha para Zaqueu, que todo mundo falava: esse cara não presta, esse cara não serve para nada, esse cara é o cara errado. E Jesus fez, que ele mostrou que ele entrando na vida de alguém, ele muda a história. E ele faz daquelas pessoas que nós julgamos ser o pior de todos, o mais errado de todos, uma pessoa certa, uma pessoa correta, uma pessoa que restitui aquilo que foi roubado. Ao invés de julgar, comece a mudar e comece a levar aquilo que você ajudou a tirar dessa pessoa, que você olha e acha que é a pessoa errada. Porque se a gente for assim, você vai olhar, tem gente que fala: pastor, eu nasci na casa errada. Não é possível, esses não é os pais que eu merecia. É exatamente isso que você merecia. É por isso que você merece a presença gloriosa do Senhor Jesus, para que você acredite nos seus pais e leve Jesus para dentro da sua casa. Pastor, o meu serviço, ninguém merece aquilo. Você merece, por isso que Deus te colocou lá. Então trate você de brilhar naquele lugar, e mesmo que seu patrão não converta, seja o melhor funcionário ali, e que os outros possam olhar para você. Alguns vão criticar e falar: você é um puxa-saco, você sei lá o que falam hoje, né? Eles colocam tanto adjetivo, mas sabe, faça as coisas como se fosse para Deus. Simplesmente siga a palavra de Deus. Comece a dar o seu melhor. Que mesmo que aquela pessoa, aquele chefe, aquele patrão não reconheça, que eu duvido que não reconheça, os colegas vão olhar e vai falar: gente, você tem alguma coisa diferente. Você consegue ser feliz aqui. Você vai falar: sim, eu consigo. Porque quem faz feliz não é o meu salário, não é meu patrão. Quem me faz feliz é Jesus Cristo, que entregou a sua vida por mim. E Ele entregou por você também. É só você deixar Ele entrar na sua vida. Então, amados, Zaqueu, ele só inspirado, ele teve essa transformação. Então, querido, Jesus, vendo essa atitude, então ele vai dizer: hoje veio salvação a esta casa. Por quê, amado? Porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amados, essa palavra salvação, ela é tremenda, porque é a palavra sozo no grego que foi escrito. E essa palavra salvação, ela é livrar uma pessoa que está morrendo. Então você salva, uma pessoa que está morrendo afogada ali, né, e você vai lá e vai nadando e pega a pessoa e tira, é uma salvação. Então é também salvação de pessoas que estavam caminhando para a morte, para o inferno, e nós as resgatamos. Mas não é só isso, amado. Essa palavra sozo, essa palavra salvação, amados, ela também é salvar a família, famílias que estão sendo destruídas pelo inimigo, famílias que estão morrendo. Amados, é tudo isso, é cura, amados, é cura física, é cura emocional. Essa palavra quer dizer salvação, quer dizer tudo isso. É uma restauração, uma salvação completa, amados. É salvação da vida financeira, é salvação, amados, dos nossos relacionamentos. Então, amados, Deus, Ele diz: hoje chegou a salvação. E a gente percebe uma pessoa que foi salva pela transformação, pela restauração. Esse homem que não tinha amigos, agora começaria a ter admiradores, amados, dentro do povo que ele prejudicava, porque ele agora virou um abençoador. Ele mostraria a glória de Deus. Por quê? Porque Jesus estava na vida dele. Então, amados, creia nesse Jesus, o nome Jesus, querido. Jesus, em hebraico, né? Ele é Yeshua, também no aramaico é muito parecido, é Yeshua. E essa palavra Yeshua, amado, quer dizer salvação por si só.
Yeshua é a salvação. Então, nós temos dentro de nós a salvação, nós temos na nossa casa, nós temos na nossa vida a salvação. Amados, Ele está aí, a salvação está aí. Se Ele está aí, amados, as pessoas querem vê-lo. Muita gente vai olhar para você e vai falar: Ele está aí. Você vai mostrar que Jesus está aí. Quando você for provocado, é como se estivesse perguntando: quem está aí? Aí, com as nossas atitudes, a gente vai mostrar se Jesus está dentro de nós ou não. Se está dentro de você ou não. Porque uma pessoa que Jesus está dentro dela, como Zaqueu, ela vai se inspirar tanto nessa presença, ou na presença dele, mas que vai fazer diferença para as pessoas, e vai começar a fazer para aqueles que estão à sua volta, preste atenção, aquilo que normalmente você não faria. Ela mereça ou não, assim é uma pessoa que tem a Jesus. O problema é que nem sempre nós demonstramos que temos Jesus. É como se nós tivéssemos um quartinho que nós de vez em quando entrássemos ali, abríssemos na internet, entrávamos em lugar nada a ver com a santidade de um cristão, olhando muitas coisas ali, visualizando e até conversando algumas coisas que Jesus não está com você. Você deixou no outro cômodo. E é uma passagem que está em Filipenses, no capítulo 3, no versículo de número 20, onde Jesus diz a uma igreja que ficaram mornos. Por quê? Porque deixaram, talvez em algumas ocasiões, Jesus de fora. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas a ceia do Senhor são aqueles que fazem diferença neste mundo. O Senhor Jesus disse: porque eu vim, o Filho do Homem, a Ele mesmo, eu vim buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Algumas versões mais modernas, como... não vou falar. Porque as pessoas falam que eu sou implicado aí com a NVI, mas vai dizer o perdido, colocou um pronome definido. Não, está mais para aquilo que foi perdido e para aquele que foi perdido do que só para o. Não é só a salvação de uma pessoa. Ele veio buscar aquilo que se havia perdido. Deus te fez para ser uma bênção. Deus te fez para ser alguém que acrescente algo na vida dos outros. Deus te fez para gerar alegria no coração daqueles que estão à sua volta. Deus te fez para gerar paz. Deus te fez para gerar esperança, fé no coração das pessoas desesperadas que estão à sua volta. Então vamos nos encher da presença de Deus e vamos declarar com as nossas atitudes: Jesus vive e reina em minha vida. Esse é o tempo da minha e da sua salvação. Para aqueles que ainda não são salvos, é tempo de você entregar a sua vida a Jesus. Você que ainda não fez isso, é tempo de você entregar a vida a Jesus. Aquele que já entregou a sua vida a Jesus, não deixe Jesus de fora. Não fique morno. Sabe aquele cristão morno que não tem ânimo para nada? Já está longe da vontade de Deus e está tirando Deus da sua vida. Vamos ser cristãos animados. Enfrentemos as
lutas, mas de cabeça erguida. Queria que o grupo já estivesse aqui, mas eu queria que nessa noite, que nós vamos assentar à mesa do Senhor para celebrar a ceia, que você pudesse dizer: eu estou, nessa manhã, desculpa, já me repreenderam aqui, vai passar despercebido, mas tem um monte de gente com a risadinha. Ele errou. Essa manhã, Jesus quer participar da ceia. Ele quer que realmente você participe. Você receba o alimento que Ele conquistou para você, que Ele deu. Ele partiu o corpo dele. Mas Ele diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração. Amados, se tem área da sua vida que Jesus não tem entrado, se você ainda tem aquele quartinho, peça perdão a Deus. Como diz o cântico, me ensina a ter santidade. Quero amar como Cristo amou. Jesus amou os pecadores, os ofensores, aqueles que o crucificaram na hora da morte com tanto sofrimento e tanta dor. Ele não pediu vingança. Ele olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele está aí. Ele está aí. As pessoas têm visto atitudes de Jesus pela sua vida. Então hoje, conserte-se. E antes mesmo disso, aqueles que não entregaram a vida de Jesus publicamente, a palavra de Deus diz: aquele que confessar a mim diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. A palavra de Deus diz: aquele que confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, este será salvo. Que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Isso é uma entrega pública. Você tem aqui alguém nessa manhã, talvez você foi convidado, ou talvez você já veio algumas vezes, mas nunca entregou, disse para Jesus: eu quero passar por esse processo. E hoje você está aqui porque você ouviu, tem ouvido falar: eu demorei muito para tomar uma atitude, eu não entendi a pressa de Jesus. Mas você veio aqui e você sabe que Jesus está falando contigo. Talvez você já tenha até participado aqui, pensam até que você já recebeu a Jesus publicamente. Mas se você nunca o confessou publicamente, levantando a sua mão e dizendo: eu quero Jesus, eu quero te convidar a dar o segundo passo. Senhor Jesus diz: aquele que me receber que me confessar diante dos homens. Então, se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus hoje, nós não vamos envergonhar ninguém. Você está aqui ou você tem vindo já há algum tempo, mas nunca fez isso. Eu gostaria aqui de te dar a oportunidade. Se você quer entregar a vida a Jesus, levante a sua mão, enquanto todos estão orando, com a cabeça curvada, os olhos fechados. Tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus?